Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos de volta para estudar mais um pouquinho da lição e assim aprendermos mais a palavra de Deus, né? Hoje, quinta-feira, 31 de agosto de 2023. E o título de hoje é Uma Só Carne, um modelo para o casamento. Se você estudar a palavra de Deus, principalmente Gênesis, o capítulo 2, do verso 15 a 25, que eu não vou ler tudo, senão ia demorar muito, mas que os amigos possam abrir sua Bíblia e ler, Gênesis capítulo 2, do verso 15 a 25, ali fala exatamente como Deus queria e quer que o casamento fosse, né? Bem ao contrário daquilo que a gente vê hoje aqui nessa terra, né? Nesse mundo caído do pecado e cada vez pior. E sabemos que isso tem que piorar, né? Vai piorar, não é que a gente torça por isso, a gente não torce por isso, a gente gostaria que fosse mais um lugar mais tranquilo, mais suave, mas sabemos que o pecado está tomando conta, né? O Espírito Santo vai se retirando das pessoas e por fim vai ter muita dor, muito sofrimento e com fim com a volta de Jesus. Mas podemos fazer um pedacinho do céu na nossa casa, na nossa família, né? Fazendo a vontade de Deus, né? E estudamos estudando Efésios, né? E principalmente sobre o casamento, a simbologia do casamento, né, que também nos mostra como Deus se relaciona com a sua igreja aqui nessa terra, né? Mas eu gostaria de ler dois textos, Gênesis capítulo 2, verso 24, onde diz: Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Mas a gente não ocupa o mesmo espaço, mas sim o mesmo pensamento, a mesma ideia de criar uma família, né, temente a Deus, ensinando nossos filhos no caminho que devem andar, né? Porque imagina assim, um puxa para um lado e outro puxa para o outro lado, né? Num casamento isso não vai dar certo. Por isso que a Bíblia fala sobre o jugo desigual, né? Temos que escolher pessoas que pensam parecido com a gente, né? E não ao contrário da gente. Claro que é difícil encontrar uma pessoa que pense exatamente como você, né? Mas que pelo menos tenha os pensamentos parecidos, né? Julguem Deus importante, sejam filhos de Deus, né? E que queiram fazer a vontade de Deus, que é principalmente. E é isso Paulo repete em Efésios, capítulo 5, verso 31. Ali diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, Paulo ele repetiu, né, o que está escrito em Gênesis, né? Então, isso é o mais importante, saber a vontade de Deus. E aqui a gente percebe também uma coisa muito diferente o que acontece no mundo hoje, né? Pelo plano divino, o casamento é destinado a ser um relacionamento de uma só carne, com unidade sexual espelhada na unidade emocional e espiritual. A unidade emocional e espiritual trazendo significado para o relacionamento sexual. Né? Então, no mundo a gente vê ao contrário, as pessoas se unem sexualmente para depois ver se espiritualmente dá certo, né? Totalmente ao contrário dos princípios bíblicos que Deus nos deu, né? Então, o que nós temos que fazer, um conselho para os jovens, né? Orem para Deus encontrar a pessoa certa no caminho de vocês. Eu me lembro que desde jovem eu sempre orei, pedindo a Deus uma esposa, uma namorada, uma pessoa que me completasse, porque a Bíblia nos mostra que quando Deus criou Adão, ele tinha a responsabilidade de cuidar do jardim e também dar nome aos animais. E a esposa foi feita através da costela de Adão, né? Para ser uma companheira, uma ajudante, né? Não que um seja maior que o outro, os dois têm a mesma importância, mas com funções diferentes, né? O esposo uma função,
algumas funções, né? E a esposa outras funções, né? Algum movimento feminista que encontramos nesse mundo, como eu já repeti nessa semana, né? Que vendo a besta do abismo, o feminismo e o machismo também, né? Então são dois extremos, né? E o mundo está bem complicado entre os seres humanos, entre homem e mulher. Parece que estão lutando entre si quem é o melhor. E esse não é o objetivo do casamento, quem é o melhor. Deus simplesmente só criou funções para cada um diferentes e quanto antes a gente aceitar, jovens, é mais fácil de viver e sobreviver a este mundo tão cheio de pecado e totalmente errado, totalmente fora dos princípios da palavra de Deus, né? Então, temos que estudar a palavra de Deus. Em nenhum lugar a Bíblia diz que o homem é para bater na mulher e a mulher ser submissa a isso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz bem ao contrário, né? Que os dois sejam um, né? E a gente não vai bater na nossa própria carne, né? Se a nossa esposa faz parte da nossa carne, nós não vamos maltratar, e sim cuidar bem da nossa esposa, né? Os homens, né? E para a mulher também, cuidar bem do seu esposo. E não entra nessa ideia desse mundo aí, tão cheio de pecado, lutas, criação de luta. Isso é Satanás que cria desunião. Da mesma forma que ele cria desunião dentro da igreja, com ideias mirabolantes, e se todos os irmãos, todo mundo seguir o que a palavra diz, assim diz o Senhor, não vai haver desentendimentos, né? Mas no mundo, Jesus disse que tem joio e tem trigo dentro da casa de Deus, mas o trigo tem que se manter unidos, estudando a palavra de Deus, compreendendo o que a palavra de Deus quer dizer, né? E ali a gente também vê o casamento como símbolo, né, da como Deus trata a sua igreja, né? Amor e com carinho, né? Que a gente possa tratar o nosso cônjuge, né, como uma só carne, né? Que é o que Deus deseja para você e para mim, né? Vamos orar. Obrigado, nosso querido e bondoso Deus, pela vida, pelos cuidados, cuida de nós, ajuda-nos a sermos um bom filho, uma boa filha, um bom marido, né? Um bom cônjuge, um bom pai, um bom irmão, um bom irmão da fé, um bom amigo. Ajuda-nos a sermos mais semelhantes a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, querido, até amanhã. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até mais.